Nos livros de história do Brasil, nos livros didáticos mais antigos, ele retratava o período dos primeiros anos do século XVI até 1530, mais ou menos, com a expressão fase das feitorias. Isso não é mais comum, você não vê mais essa expressão, até porque as feitorias, elas nunca tiveram um papel, digamos assim, preponderante, né? Apenas no sentido de que elas eram um ponto de ligação entre o comerciante europeu e o produto, né? Em outras palavras, o pau-brasil, que era o principal produto comercializado no litoral brasileiro até 1530, ele era armazenado nas feitorias. E por isso as feitorias tinham esse papel, digamos assim, destacado, né? O pau-brasil era arrancado, cortado em toras e armazenado nas feitorias. Então, quando os navios chegavam, eles recolhiam aquelas toras nos navios. Em regra era assim. Então, hoje vamos falar um pouquinho dessas feitorias, tá beleza? Bem, no litoral brasileiro, a maioria dessas feitorias vão ser construídas em ilhas, por uma questão de segurança. Então, essas ilhas eram mais fáceis de serem defendidas em caso de ataque dos nativos e até em caso de ataque de corsários de outros países. Bem, essas feitorias, elas não começaram a ser feitas no Brasil. Já como em outras áreas, Portugal já tinha experiência de construir feitorias, primeiro no litoral, primeiro em Portugal mesmo. Depois, no contexto da expansão marítima, essas feitorias começam a ser construídas no litoral africano. Depois, no Índico e na Índia. Tá? Então, no litoral do Oceano Índico e na Índia, posteriormente. Então, só para a gente ter um histórico breve, em 1448 foi construída a primeira feitoria no litoral africano e foi em Arguim, que hoje fica onde é Senegal. Em 1482 foi construída a que vai se tornar talvez a mais famosa de todas do litoral africano, que foi o Castelo de São Jorge da Mina, que hoje ficaria hoje onde é o Sudão. Esse Castelo de São Jorge da Mina, inclusive, deu origem a uma cidade, ok? E isso era muito comum. As feitorias, que não eram apenas um armazém de produtos, elas tinham uma tripla função. Tinham uma função comercial, armazenar os produtos para serem trocados, comercializados. Tinha uma função militar, então se tornava uma espécie de forte para poder oferecer resistência, para poder marcar posição estratégica no lugar conquistado. E também tinha uma função, digamos assim, de caráter diplomático, porque às vezes o feitor ele era um representante do rei ou do príncipe naquele lugar. Então tinha essa tripla função e era muito comum essas feitorias com o tempo crescerem e darem origem às cidades. Em 1502, eu já mencionei isso aqui em algum vídeo passado, foi feita a feitoria, fortaleza e feitoria de Coxim, ao sul de Calicut. As feitorias brasileiras, elas eram mais rudes, assim, tá? Mais modestas do que essas feitorias lá do Índico e da Índia. Já que lá o comércio era de produtos muito mais valiosos, né, comparados com o pau-brasil. E também lá haviam sociedades, entre aspas, mais desenvolvidas. Então, havia cidades ricas, comércio de inúmeros produtos. E no Brasil havia a presença dos nativos que não tinham assim, uma noção de comércio, como na Ásia, e também, inicialmente, apenas o pau-brasil, que apesar do seu valor, que era principalmente como corante, não se compara o valor do pau-brasil com o valor das especiarias asiáticas. Bem, entre 1502 e 1504 são construídas as primeiras 3 feitorias, que são uma no litoral de Pernambuco,
uma em Cabo Frio e outra onde hoje é o Rio de Janeiro. Inclusive, a feitoria de Cabo Frio teria sido construída pelo famoso Américo Vespúcio. Muito bem, em 1531, Pero Lopes de Souza, um navegador português, vai destruir uma feitoria francesa. Então, para vocês verem a que ponto chegou nesses primeiros anos a ambição dos franceses, eles chegaram a construir uma feitoria deles no litoral brasileiro, que foi destruída pelo Pero Lopes de Souza. Essas feitorias tiveram destinos diferentes. A de Cabo Frio provavelmente foi a mais longeva de todas. Fundada ali em 1502, entre 1502 e 1504. Em 1526 ainda há notícia sobre ela existir e ter pessoal português ali para defendê-la. Já a do Rio de Janeiro vai ser destruída pelos nativos. A primeira feitoria que foi construída no Rio de Janeiro vai ser destruída pelos índios da região. Bem, essas feitorias elas eram uma espécie de base de sustentação do Império Português, porque ele ia se expandindo e cada pedaço que ele anexava ao seu domínio, esse pedaço era marcado, era fincado, era delimitado dentro do Império Português por uma feitoria, que era, como eu já disse, uma fortaleza e tinha como feitor ali um representante direto do rei. Beleza, pessoal? Então, esse assunto aí das feitorias, hoje em dia ele é pouco falado, às vezes as pessoas pensam que as feitorias eram apenas armazéns para comércio para o Brasil, mas não. As feitorias tiveram um papel importante nesses primeiros anos da colonização no Brasil, tá bom? Um abraço.